João 16. A gente vai ler a primeira perícope do capítulo, que vai basicamente do versículo 1 até o versículo 15, porque queria falar um pouco com vocês hoje sobre o Espírito Santo. João 16, versículo 1. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Eles vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando um serviço a Deus. E farão isso não por não conhecer o Pai e nem a mim. Mas eu vos tenho dito essas coisas a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade: é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creu em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito Santo da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas sim dirá aquilo que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. Tudo que o Pai tem é meu, e por isso vos disse que ele, recebendo o que é meu, o anunciará a vós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos nesse momento, Senhor, espírito de sabedoria e revelação a nós, Senhor. Senhor, deixe-nos, Senhor, olhar para a Tua palavra, Senhor. Deixe-nos, Senhor, com que a Tua palavra, ela encha o nosso coração nessa manhã, Senhor. Abençoa, Senhor, o ouvir e o falar da Tua palavra. Espírito Santo, você é aquele que convence, então nós pedimos: convence o nosso interior das verdades da Tua Escritura, Senhor. Convence o nosso interior, Senhor, daquilo que nós precisamos para esse dia, Senhor. Pedimos para que você nos renove, Senhor, na verdade do Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, o porquê eu queria falar um pouco sobre o Espírito Santo agora de manhã é dois motivos. O primeiro é um pouquinho mais litúrgico, porque afinal de contas a gente passou da Páscoa e agora a gente está, então, se encaminhando dentro do calendário cristão ao dia de Pentecostes. E eu tenho pensado muito nesses dias sobre essas datas que são tão importantes para nós. O segundo motivo é porque às vezes parece que a gente esquece do Espírito Santo. Não é à toa que o Francis Chan escreveu um livro sobre o Espírito Santo e o nome do livro é O Deus Esquecido. Porque parece que às vezes, no nosso dia a dia, às vezes quando a gente vive a vida ordinária, a gente acaba esquecendo que Jesus, quando ele subiu aos céus, ele nos deu uma promessa, e essa promessa ela se cumpriu em Atos 2, de que ele deixaria para nós o Consolador. E assim, basicamente isso tem a ver com dizer que Deus hoje mora dentro de nós. Todos nós que fomos regenerados, nós temos a habitação do Espírito, a habitação de Deus dentro de nós. Mas parece que, de tempo em tempo, nós precisamos nos lembrar desse fato. Parece que várias vezes nós tomamos decisões e nós colocamos o nosso coração em um lugar que se esquece do Espírito Santo, em um lugar que não depende mais do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para essa passagem, essa passagem então é
o último discurso e basicamente é o discurso mais tenso de Jesus. Esse discurso que vai, na verdade, do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, ele é aquilo que a gente poderia chamar de o discurso da ceia. Quando você olha para Mateus, para Marcos, para Lucas, você não tem muita clareza de que no momento da ceia, esse discurso aconteceu. Só João ele vai retratar, e assim, é uma grande porção do Evangelho de João, esse discurso de Jesus. Então eu quero que você entenda o cenário. O que vai acontecer logo depois é que Jesus, depois desse sermão, ele vai para o Getsemane, e ele vai orar lá, e ele vai, aquilo que o Arlindo, ele pregou na semana passada, e a partir daquilo ele não tem mais um contato direto com os seus discípulos. Ele vai ter um próximo contato com os seus discípulos só depois da ressurreição. Então o que está acontecendo nesse momento da ceia é que tem uma tensão acontecendo. Jesus, ele está cada vez se aproximando mais do momento da morte, e esse é um momento tenso para Jesus. Esse é um momento decisivo para Jesus. E pensa que o que está acontecendo aqui nesse discurso é assim, é o discurso antes da morte. E o que Jesus ele está fazendo, a gente, óbvio, não tem, e nem é meu objetivo olhar para todo o discurso, mas se você um dia ler o discurso, esse discurso da ceia, você vai ver que Jesus ele está constantemente trazendo coisas para fora que estavam dentro do coração dos discípulos. Jesus ele constantemente está mostrando para os discípulos o quanto o pensamento deles em relação à morte de Jesus ainda é um pensamento carnal. Você vê o quanto os discípulos eles ainda estão preocupados naquele momento. Você vê o quanto eles ainda estão preocupados em se fazer cumprir aquilo que estava na mente deles. E assim, a gente sabe que Jesus ele não vem para desfazer o pensamento que os discípulos tinham, de que ele ia ser um rei que ia dominar sobre Israel, porque isso um dia ainda vai acontecer. Mas o que está acontecendo aqui é que Jesus ele está regulando a esperança dos discípulos. Jesus ele vai dizer que o propósito daquele sermão, o propósito daquele discurso, desse último discurso, é aquilo que está descrito não na passagem que nós lemos, mas ainda no capítulo 16, no versículo 33. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Então, esse é o tom, é o objetivo de Jesus com esse discurso e com todas as instruções que ele vai dar nesse último sermão dele. E esse último sermão tem a ver com gerar algo naqueles discípulos que estão ouvindo, que vão passar por esse processo da morte, da ressurreição de Cristo e do batismo com o Espírito Santo, que tem a ver com que eles entendam que o que Jesus está fazendo tem a ver com gerar paz no coração deles. Essas são então as últimas palavras de Jesus, e o que Jesus ele está fazendo é que ele está escancarando realidades que em todo o seu ministério, Jesus ele está dando ideias sobre isso, mas ele às vezes não está deixando essas coisas muito claras. Então, nessa passagem ele vai dizer assim, então, tem coisas que não... Eu estou caminhando com vocês há 3 anos, eu estou discipulando vocês, mas tinham determinadas coisas que vocês ainda não estavam preparados para ouvir. É nesse contexto, um capítulo antes, que Jesus, ele, por exemplo, ele vai dizer que depois dessa jornada de discipulado que aqueles homens passaram com Jesus, eles já não são mais servos de Jesus. Eles se tornam amigos do Mestre. E o que Jesus ele vai declarando aqui, e é um escândalo para os discípulos, é que é bom que ele vá embora. É bom que ele parta. Então, essa mensagem sobre esse envio do Consolador, ela é dividida basicamente em 3 partes. Na primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 4, o que Jesus está fazendo é, mais uma vez, preparando o coração dos discípulos.
trazendo à tona algo que está no coração deles e que Jesus, como um bom discipulador, ele vai tratar aquele sentimento que está no coração dos seus discípulos. A segunda parte desse texto é o que a gente pode olhar do versículo 8 ao versículo 11, que basicamente Jesus ele vai dizer qual é o objetivo do Espírito Santo em relação ao mundo. E a última parte, a terceira parte, é aquilo que a gente vê do versículo 12 até o versículo 15, que é Jesus descrevendo qual é a função do Espírito Santo em relação aos seus discípulos. Então você tem Jesus trazendo e discipulando o coração dos seus discípulos. Você tem ele apresentando esse guia, esse consolador que ele vai enviar. E ele dizendo assim, que esse consolador ele tem duas funções. Uma função que é para os de fora, para o mundo, e uma função que é para os seus discípulos. Então vamos olhar para a primeira parte no versículo 1. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Eles vos expulsarão das sinagogas e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando um serviço a Deus. É interessante aqui que parece que Jesus tem uma pessoa na mente dele, né? Parece que ele está, assim, na sua soberania pensando em Paulo, né? Porque é exatamente isso que é a descrição de Paulo. Paulo ele vai se descrever assim, que ele achava que ele estava fazendo algo grandioso para o reino, mas na verdade ele estava sendo um inimigo de Jesus. Versículo 4. Mas eu vos tenho dito essas coisas a fim de que quando chegar a hora, vos lembrei de que vos preveni. Não disse essas coisas desde o princípio, porque eu estava convosco. Então o que Jesus está dizendo aqui é que ele está preparando os seus discípulos para aquilo que vai acontecer depois que ele partir. Como um bom discipulador e como um profeta, como Jesus é, ele está dizendo assim, eu vou embora, eu vou morrer, eu vou me juntar ao Pai. E a questão é que vocês precisam se preparar para o cenário que vai acompanhar toda a jornada de vocês. Talvez o que Jesus está fazendo aqui é um comparativo com os 3 anos em que os discípulos foram discipulados por Jesus, onde eles viram um tipo de perseguição que vinha das autoridades políticas e religiosas. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que isso vai aumentar muito mais. Jesus está preparando o coração dos seus discípulos para o terreno e para as dificuldades que eles vão enfrentar. Então Jesus ele vai dizer assim, eu vou enviar um consolador para vocês. Mas a questão é que a vinda desse consolador não tem a ver com trazer para você uma bênção especial. Não tem a ver com te inserir no ano da vitória. Jesus ele deixa bem claro. Quando vocês entrarem nessa jornada que tem a ver com me representar nessa terra, o cenário que vocês vão enfrentar é um cenário de perseguição. Irmãos, talvez essa é a coisa que nós precisamos ter cada vez mais latente no nosso coração. Jesus ele já preparou os seus discípulos e muito mais agora, quando os últimos dias estão cada vez mais latentes aos nossos olhos. Nós precisamos entender que dias de perseguição vão vir. Se você aceitou o convite de Deus para se tornar um discípulo de Jesus, você precisa se preparar para esse momento. O Evangelho fala sobre isso. O Evangelho fala sobre essa jornada que nós, como discípulos, temos de abraçar a cruz e o destino da cruz. Tem a ver com Jesus sendo pregado nela. Jesus ele vai orientar os seus discípulos e ele vai dizer: no mundo, nessa era, diante do príncipe desse século, nós vamos sofrer perseguição.
Não estranhe quando coisas se levantam contra o cristianismo. Isso é só o diabo fazendo o trabalho dele. Às vezes a gente fica perturbado com essas coisas. Então, não, é só... Sim, o diabo está fazendo o trabalho dele. A questão é, nós estamos fazendo o nosso trabalho? Esse é o ponto. Nós precisamos estar atentos e preparados para isso. Assim, é óbvio que a gente fala sobre escatologia, a gente entende que o discurso escatológico não tem a ver com trazer medo ao nosso coração, e tem a ver com trazer esperança, porque sim, o nosso destino é um destino glorioso. O nosso destino é ser uma igreja completamente preparada para o retorno de Jesus. Mas em nenhum momento na Bíblia diz que essa preparação ela está envolto simplesmente em alegrias e privilégios. A Bíblia descreve a preparação da igreja como sendo uma preparação que acontece em meio à turbulência dessa era. A Bíblia descreve essa preparação como sendo uma preparação que acontece em meio a um ambiente que ele é hostil, em meio a um ambiente que ele não está acostumado a ter pessoas que são cheias do Espírito Santo. E esse é o contraponto que Jesus ele vai trazer aqui. Vocês vão ter pressões, vocês vão ter desagrados, vocês vão sofrer perseguições. O que Jesus está dizendo assim é que tem um inimigo que rege esse século e que ele está sim trabalhando ativamente contra vocês. Jesus ele vai declarar, tem lugares que hoje estão recebendo vocês, mas vai chegar um momento que esses lugares não vão mais receber. Tem momentos que pessoas vão perseguir você e vão achar que estão fazendo uma grande coisa diante de Deus. Esse cenário não é só o cenário daqueles homens que estavam com Jesus na ceia. Esse cenário é o nosso cenário. Se nós abraçamos o discipulado de Jesus, isso precisa estar fresco na nossa mente. Depois de apresentar esse cenário para os seus discípulos, Jesus ele não vai falar somente sobre coisas que são sobre coisas que os discípulos eles vão passar no sentido exterior. Mas Jesus ele também vai olhar para algo que está acontecendo dentro do coração deles. Versículo 5. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. É interessante essa pergunta que Jesus faz. Por quê? Porque é justamente essa pergunta que Pedro vai fazer para Jesus no início do momento da ceia. Quando Jesus ele começa a falar sobre a morte dele, está no capítulo 13, essa é a pergunta que Pedro vai fazer. Jesus ele diz, eu vou partir. E Pedro fala, mas para onde você vai? E é nesse momento que Jesus repreende Pedro. É nesse momento que Jesus ele libera uma palavra profética para Pedro, dizendo assim, você vai me negar. Então assim, não é que os discípulos eles nunca tinham feito essa pergunta para Jesus. O problema é que os discípulos, eles ainda tinham uma mente que estava simplesmente preocupada com as coisas terrenas. Em grande parte, eles estavam olhando para o cenário que estava na volta deles, e é óbvio, eles tinham uma esperança judaica que movia eles. E mais uma vez, essa esperança ela não foi desacreditada por Jesus. Jesus ele só fala que isso não aconteceu na primeira vinda. Mas quando Pedro faz essa pergunta para Jesus, basicamente que Pedro está dizendo assim, Jesus, como assim você vai embora? Que conversa é essa? Você ficou o tempo todo, você está há 3 anos falando que você é o rei. Você está há 3 anos dizendo que o reino está chegando.
Já faz 3 anos que você vai na sinagoga e prega a palavra e diz: arrependei-vos porque o reino está próximo. E agora você está dizendo que você vai embora? Jesus ele repete essa pergunta para os discípulos, não porque essa pergunta não tinha sido feita, mas porque os discípulos eles ainda não tinham aprendido a cultivar o lugar dessa pergunta. Existia algo no coração dos discípulos que ainda estava escuro. Porque Jesus vai dizer assim: vocês não me perguntam para onde eu vou? Porque o que deveria mover o coração dos discípulos era justamente a esperança que existe no lugar para onde Cristo iria, depois da morte e da ressurreição. Porque enquanto Pedro estava preocupado em: Jesus, quando que você vai vir com a espada para destruir os romanos? Jesus ele estava dizendo assim: existe ainda algo muito maior que vai acontecer dentro do plano de Deus. A visão de Jesus era expandida, então parece que o que Jesus ele estava esperando dos discípulos não é... A pergunta parece que dá a entender que é assim: vocês não querem saber para onde eu vou? Depois que eu morrer e ressuscitar? Vocês estão se preocupando em coisas que são ainda muito terrenas. Vocês não entenderam que o reino de Deus é muito maior do que vocês estão conseguindo entender até agora. E o que Jesus vai dizer é que ele, como um bom discipulador, ele não está simplesmente dizendo assim: vocês vão ser perseguidos. O que Jesus está fazendo é que ele está curando o coração dos discípulos nesse momento. Ele está dizendo assim: vocês não conseguem fazer a pergunta certa no momento certo, porque vocês acham que a minha morte, a minha ressurreição tem a ver com trazer tristeza para o coração de vocês. Quando na verdade, a minha morte, a minha ressurreição é o grande benefício que vocês precisam dentro do plano da redenção. É que a minha morte, a minha ressurreição tem a ver com eu enviar aquele que vai guiar vocês diante de todo o propósito de Deus. É que a minha morte, a minha ressurreição tem a ver com vocês serem levados a toda a verdade, a toda a grandeza do reino de Deus e do seu propósito. Então essa é a promessa de Jesus. Ele diz que ele vai enviar aquele que vai consolar o coração. Diante da tristeza dos discípulos, diante do cenário que Jesus ele apresenta, um cenário de perseguição, ele diz assim: eu vou enviar alguém que vai consolar vocês. Eu vou enviar alguém que vai guiar vocês durante todo esse processo. Quando nós olhamos para o tempo que nós vivemos como igreja hoje, é disso que nós precisamos nos lembrar. Que Jesus ir para o céu não tem a ver com abandono. A igreja ela não está a ermo na história. Por mais que nós possamos olhar para determinadas coisas diante da igreja de Jesus e ver o quanto essas coisas estão fora do padrão que a Bíblia estabeleceu para a sua igreja, ainda assim, o nosso interior precisa se lembrar constantemente, se encher de fé, de que Cristo enviou um Consolador para nós. Que se o cenário que nós vamos enfrentar e que nós enfrentamos como igreja é um cenário de perseguição, é um cenário de dificuldade, a promessa de Jesus é que nós vamos poder encontrar um consolo constante habitando dentro de nós. O que Jesus está dizendo é que eu não vou estar mais, pelo menos por um período de tempo. Vocês não vão me ver mais fisicamente, mas o fato é que agora eu vou inserir vocês em um processo de conhecimento que ninguém nunca conseguiu estar antes da história de Deus. Porque não tem a ver mais com vocês ver Deus em um lugar. Não tem mais a ver simplesmente com vocês ir para um lugar e cumprir um rito. Mas tem a ver com vocês cultivar a presença do Consolador dentro de vocês. Sim, nós vamos passar por perseguição. Mensagem de vitória para um domingo de manhã, né? Sim, o cenário é difícil e assim vai piorar.
Mas a esperança que nós temos é que nós podemos agora simplesmente parar e perceber o Espírito Santo habitando dentro de nós. E perceber que Ele é a força motriz que nós temos dentro de nós, diante de qualquer dificuldade que se apresenta para nós. Diante de qualquer cenário de perseguição. Jesus, ele é muito transparente com os seus discípulos. Vai ter perseguição. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: eu vou enviar um Consolador que vai ter todas as ferramentas que vocês precisam na jornada de vocês para vencer o mundo assim como eu venci. E aí nós entramos nesse discurso de Jesus, onde ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo. Dentro dessas duas óticas, a ação do Espírito Santo para o mundo e a ação do Espírito Santo para nós. Então, a primeira ação do Espírito Santo é o que está descrito do versículo 8 ao versículo 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, em primeiro lugar, ele vai dizer que a ação do Espírito Santo, ela tem a ver com o pecado. Porque basicamente você só consegue perceber que você é um inimigo de Deus por causa da ação soberana do Espírito Santo na sua vida. A humanidade sem o Espírito Santo, ela é completamente alienada, ela é completamente fora do radar da existência de Deus. Ela pode perceber fragmentos do caráter de Deus, mas isso não tem a ver com ela encontrar salvação para ela. Então a Bíblia vai dizer que o primeiro movimento do Espírito Santo tem a ver com aqueles que não creram em Jesus, precisam conhecer o pecado que assola suas vidas. Que o Espírito Santo, ele é o responsável por mostrar isso ao interior daqueles que não creem. Ele é o responsável por mostrar o quão distante e o quão perdido, o quão no fundo do poço nós estamos diante da realidade de Deus e do Evangelho. Essa é a primeira ação do Espírito Santo. Então ele vai dizer que sem o Espírito Santo nós nunca teríamos a condição de ver quem realmente nós somos. Se um dia você conseguiu perceber que existem coisas erradas dentro de você, agradeça ao Espírito Santo. Porque isso não tem a ver com um trabalho de se autoexaminar constantemente para ver naquelas coisas que você tem errado. É muito pior do que isso, entende? Isso é muito pior. Sabe as coisas que você consegue perceber? É só a ponta do iceberg no negócio. Tá? É só assim, é 10%. O segundo ponto é que o Espírito Santo ele vem para trazer a consciência da justiça de Deus. Ele vem para trazer a consciência do padrão de Deus. Cristo, ele não está mais e ele é o padrão da justiça de Deus. Ele é aquele que reflete o caráter de Deus. Mas ele está dizendo que o Espírito Santo é aquele que vem para mostrar a grandeza do caráter soberano de Deus. Basicamente a ação do Espírito para o mundo tem a ver com colocar o mundo no seu devido lugar. Que o mundo é um lugar onde tem pecado. Que o mundo é o lugar onde a injustiça impera. E não só isso. É que todo o padrão de justiça que é simplesmente humano não tem como agradar o coração de Deus. Isaías ele vai dizer que a justiça humana ela não passa de trapo de imundícia. Por mais que
a gente possa olhar para o mundo que nos cerca e perceber algumas pessoas fazendo coisas boas. E assim, é aquela história, né? Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, falta Jesus. Então, esse padrão de justiça para Deus, sabe o que é? Trapo de imundícia. É só, sim, um pano usado que não tem mais função para nada. Você pode ver pessoas que tem, de vez em quando sai assim uma notícia, né? Um bilionário que começou a doar o seu dinheiro e tal. Aí Deus olha e fala assim, isso não serve de nada. Isso não tem poder de salvar ninguém. A nossa justificação, ela não se dá por estabelecermos um padrão moral que tem poder de nos salvar. A nossa justificação, ela só acontece quando nós olhamos para o valor eterno do sacrifício de Jesus. Só Ele pode nos salvar. Não existe nada de bom que nós possamos fazer para ter um pingo do sangue de Jesus vertido na cruz. E a ação do Espírito é essa. O problema é que muitas vezes a gente vive um evangelho que quer negar essas coisas. Que quer negar o peso do pecado que nos aflige, que quer negar o peso de que Deus é um Deus completamente justo e que um dia vai vir para julgar o mundo. Em terceiro lugar, a ação do Espírito Santo de Deus tem a ver com nos trazer uma consciência do juízo de Deus. A pregação do Evangelho, isso você vê João Batista pregando, você vê Jesus pregando, você vê Pedro pregando justamente no dia do Pentecostes. Arrependei-vos porque o reino dos céus, porque o reino de Deus está chegando. Se você está aqui nessa manhã e por acaso você não aceitou Jesus, só tenho uma orientação para te dar. Fale ao Espírito Santo para que Ele te convença dessas três coisas. Se você veio aqui e você sente que você não é um cristão, não existe uma boa palavra para te convencer disso. Se o Espírito Santo não agir no seu interior, e basicamente eu creio que se tem alguém aqui assim, e você veio aqui, é porque o Espírito Santo está movendo algo em você. E assim, vamos combinar, isso não tem a ver com você ser um visitante aqui. Talvez pode ser que você já tenha alguns anos de caminhada. E você sente um incômodo. Você sente uma incerteza dentro de você. Ore para que o Espírito Santo te dê consciência dessas três coisas. Do pecado, da justiça e do juízo. Porque essa é a porta de entrada para você poder entender o Evangelho de Jesus. Para você entender que o nosso destino sem Cristo é a pior coisa que nós vamos enfrentar. Porque o nosso destino sem Cristo não tem a ver com um dia você deixar de existir. Não tem a ver com um dia você sumir do mapa. Isso é uma mentira, isso é uma heresia. O nosso destino, ou o destino das pessoas sem Cristo, é uma condenação que vai durar pelos séculos dos séculos, durante toda a eternidade. E essa condenação não tem a ver com o diabo e os seus anjos, porque eles vão estar lá no mesmo lugar. Se o Espírito Santo tem movido o seu coração para você perceber que tem coisas erradas na sua vida, entenda que é Ele tocando você nessa manhã. Entenda que é Ele querendo te revelar a grandeza do Evangelho. Mas Jesus, Ele também vai falar que a ação do Espírito tem a ver com algo que está intimamente ligado aos seus discípulos. No versículo 12 até o versículo 15, Ele vai dizer assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-los agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade,
Ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo o que é meu, vos anunciará. Irmãos, o Espírito Santo dentro de nós não é uma força. O Espírito Santo dentro de nós não é uma energia que nos guia ou qualquer coisa assim. O Espírito Santo dentro de nós é o próprio Deus. E ele tem uma função muito específica dentro de nós. E basicamente quando você olha para as passagens que descrevem a obra do Espírito Santo, você vai ver que toda a obra do Espírito tem a ver com nos guiar para esse lugar. Quando você lê Gálatas, quando fala sobre o fruto do Espírito, tem a ver com nos levar ao pleno conhecimento de quem é Jesus. Quando você olha para 1 Coríntios 12, falando sobre a atuação dos dons, e 1 Coríntios 14, falando sobre os dons no meio da igreja e no meio missionário, tudo isso tem a ver com nos levar a vivermos uma vida que se torna cada dia mais verdadeira diante de Jesus. O fato é que nós, no estado de pecado, nós nos tornamos alienados à verdade de Deus. E o Espírito Santo, ele é o nosso companheiro. O Espírito Santo é o nosso guia para toda a verdade de quem Cristo é. A verdade da nossa santificação é que esse processo que Jesus está descrevendo aqui não é um processo que acontece do dia para a noite. É por isso que nós estamos diante de uma jornada como peregrinos nessa terra. Mas a certeza, o fundamento de fé que nós temos é que Jesus, ele não nos deixou sozinho. O passo que nós precisamos dar é a cada dia mais depender desse Espírito. A cada dia mais deixar com que nós tomamos as decisões não conforme as nossas boas ideias, não conforme as circunstâncias que estão à nossa volta. Porque as circunstâncias que estão à nossa volta muitas vezes vão ser más. Mas o que nós precisamos ter e o que a nossa mente, o nosso coração precisam ser renovados nessa manhã é que Jesus, ele não está no céu de forma aleatória. É que Jesus, ele enviou um Consolador que hoje está habitando dentro de nós. Vamos combinar. Quantos e quantos dias a gente passa e se esquece dessa verdade? Quantas e quantas decisões e reações a gente tem sem nos lembrar de que o Espírito Santo habita dentro de nós? O convite de Jesus diante dessa passagem é que nós possamos entrar na dependência do Espírito Santo. É que nós possamos ser dependentes do Espírito Santo, independente da situação que nos cerca. O convite de Jesus para nós diante dessa palavra é que nós possamos ser uma igreja que cresce, fundamentada na verdade, ouvindo e dependendo da voz e da orientação divina do seu Espírito. E eu creio que isso é algo que o nosso interior ele precisa ser renovado dia após dia. Que um sentimento de solidão, abandono e tristeza, como é o sentimento que estava no coração dos discípulos naquele discurso de Jesus, não pode ser o sentimento que nos acompanha. O sentimento que nos acompanha precisa ser baseado em fé de que Deus habita dentro de nós, de que Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele mesmo começou, de que se nós fomos colocados por meio da obra soberana de Cristo dentro do reino de Deus, o fato é que nós temos agora um bom companheiro,
que dia após dia está do nosso lado, nos guiando a toda a verdade que há em Cristo Jesus. É que diante de momentos de dificuldade e perseguição, nós temos um lugar para olhar. E esse lugar tem a ver com olharmos para dentro. Não para dentro no sentido de o nosso bom parecer, as nossas boas ideias, mas para dentro no sentido de que Deus habita dentro de nós, que Ele está lutando uma batalha dentro de nós, e que o fim da história tem a ver com Ele ser o vencedor dessa batalha. Amém?